Fala coders, tudo certo? Me chamo Glaucio Lemos e estamos aqui com mais um episódio de Coder for Tips. Dessa vez a gente vai falar a respeito de uma notícia nova que foi dada ontem pelo Nat Friedman, o criador do GitHub, a respeito do lançamento da versão beta do GitHub CLI. Vamos nessa? Bom, eu vou abrir aqui a conta do Twitter do Nat Friedman para vocês darem uma olhadinha. Para quem não tiver conta no Twitter, a conta dele é uma conta open, acho que ela tá aberta, ela não tá como privada. Se não me engano aqui o handler dele é Nat Friedman, que é o nome dele. E ontem, por volta das... Ontem não, né, que hoje já é dia 14, né? 2 dias atrás ele falou a respeito, deu uma notícia feliz a respeito do lançamento do GitHub CLI, tá? O que seria o GitHub CLI? Você pode estar criando issues ou até mesmo pull requests através de comandos, por comandos de terminal, tá? Ou linhas de comando, tá? É uma novidade bastante interessante porque eu particularmente, né, tem gente que gosta de usar alguns comandos do Git usando, por exemplo, o Kraken, acho que é Karen, uma coisa assim, ou algum GUI, né, uma plataforma que facilite, ou até mesmo usando aí o Visual Studio Code. Mas eu particularmente eu uso muito a questão do terminal, né? Por exemplo, eu dou ainda git add, ponto, git commit -m, eu ponho um comentário daquele commit, git push, git pull. Tem gente que faz isso tudo usando uma forma mais amigável, por assim dizer. E quando eu li essa notícia de que ele estava lançando uma versão beta a respeito do GitHub CLI, eu fiquei assim contente, porque a gente não fica tão dependente de estar abrindo aí a página do repositório para poder estar abrindo uma PR ou até mesmo uma issue, tá? Mas vamos tentar entender um pouquinho a respeito desse projeto. Inclusive, eu já até escrevi um post que eu vou estar disponibilizando daqui a alguns minutos lá no DevTool, que é falando um pouquinho mais sobre o GitHub CLI, que é uma nova experiência no GitHub, a qual vocês também podem estar dando uma olhadinha. Se vocês quiserem, eu vou estar disponibilizando aqui na descrição desse vídeo. Inclusive, para quem está assistindo pela primeira vez os meus vídeos aqui no canal do YouTube, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativando também um sininho para poder receber as novas notificações. Porque que acontece? Durante esse ano de 2020 eu vou estar focando demais em conteúdos em vídeo, em conteúdos online. Não particularmente somente em vídeos gravados, porque eu gosto demais de fazer live em codes através do Twitch e do YouTube também. Mas durante esse ano também eu vou estar fazendo alguns cursos diferenciados. Por exemplo, um curso que as pessoas têm me pedido bastante a respeito de TypeScript. E eu vou estar fazendo esse curso novo aí, para poder seguir toda a orientação da documentação do TypeScript, perdão. E eu vou estar fazendo uma série de vídeos dando algumas dicas bastante importantes a respeito do VS Code e entre outras novidades aí que vão estar por vir aí. E nas minhas live codes no Twitch e consequentemente também no YouTube, eu estou fazendo uma nova série onde eu estou desenvolvendo 9 projetos de front-end, a qual, como vocês sabem, para quem me conhece, o meu expertise principal é o back-end no Node JavaScript, e eu não tenho tanta familiaridade com front-end. Então, seguindo aí um artigo escrito pelo Simon Holdorf, pelo DevTool, que inclusive depois eu posso estar deixando aqui também na descrição desse vídeo, ele fala que se a gente desenvolver esses novos projetos no decorrer do ano de 2020, que a gente vai se tornar melhores desenvolvedores front-end. E de fato já desenvolvi um primeiro, que foi um chat app em tempo real, usando Vuex, e de fato eu pude aprender bastante coisa sobre Spread Operator, como você trabalha com mutations dentro do Vuex, enfim. Então, assim, eu peço que vocês possam estar acompanhando essa saga de 9 projetos que a gente vai estar desenvolvendo aí durante esse primeiro semestre, tá? Bom, mas vamos focar de fato aí na grande novidade desse vídeo, o tema desse vídeo, que é com respeito ao GitHub CLI. E está na sua versão beta, conforme até mesmo falado pelo próprio criador
do GitHub, o Nat Friedman. Isso quer dizer que na sua versão final a gente acredita que vai ter mais recursos incluso nesse terminal, pode-se dizer, do GitHub. E ele tem aqui esse site aqui, que é o site oficial do GitHub CLI, que é cli.github.com. Eu vou estar também deixando na descrição desse vídeo. E você pode estar experimentando já de quebra aqui ele, tá? Inclusive, ele já vem aqui com um manual de instruções e tudo mais. É só encontrar aqui, read the manual, que no caso seria a documentação. É uma documentação bem simples, bem step by step, de fato, tá? Mas eu quero mostrar uma coisa bastante interessante a respeito desse projeto. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Cadê? Quero mostrar uma coisa a respeito desse projeto, que ele é open source. Deixa eu só encontrar aqui. Release Notes. Deixa eu ver onde que tá. Tá aqui. Beleza. Uma coisa que eu quero mostrar, eu também vou estar disponibilizando o link do repositório desse projeto. Uma coisa que eu achei bastante interessante nesse projeto, se vocês abrirem ele agora, ele é um projeto, claro, né, totalmente open source, ou seja, está aberto aí para toda a comunidade técnica apoiar esse projeto, seja abrindo uma issue, seja ela abrindo um pull request para poder melhorar alguma feature dentro desse projeto. Mas uma coisa que é interessante que eu achei, se vocês, por exemplo, abrir aqui na pastinha command dele, vocês vão ver que o projeto ele foi todo desenvolvido em Golang. Então, assim, se você for abrir uma nova feature a respeito desse novo recurso do GitHub, você vai ter que ter aí um certo conhecimento de Golang. Golang, como eu falei no meu último artigo no DevTool, para quem não leu, eu escrevi um artigo falando sobre as 5 top linguagens para a gente ficar atento durante o ano de 2020. E em quinto lugar aparece justamente o Golang, né? E o Golang ele vem ganhando diversos espaços dentro de projetos open source de uma relevância muito grande na área tecnológica, inclusive por empresas de grande porte, como por exemplo a própria Globo.com faz uso do Golang, a própria Microsoft também está fazendo uso do Golang, o GitHub agora com esse projeto e com outros projetos. Então, assim, vale a pena vocês começarem a dar uma vista a respeito do Golang, porque de fato realmente é bastante interessante. E outro dia eu assisti uma palestra, só esqueci o nome da menina, me perdoe ela, que é uma menina que foi uma palestra que eu assisti lá no Mercado Livre, em São Paulo. Ela é uma certa evangelizadora, por assim dizer, a respeito da tecnologia Golang. E eu fiquei assim, me deixou muito impressionada com a quantidade de linhas que você pode criar um servidor. Por exemplo, em Node, para você levantar um servidor, você gasta em torno aí de 8 a 11 linhas, mais ou menos, né? Mas no Golang, tipo, não passa de 3 a 5 linhas. É um negócio assim que chega a ser... Uau, é tão simples, né? E de fato o Golang ele é uma linguagem muito simples para ser aprendida. Para quem quiser aprender um pouco mais sobre Golang, eu vou estar deixando esse artigo a respeito do GitHub CLI. Lá eu cito alguns cursos que vocês podem ter, podem aprender um pouco mais sobre Golang e também o artigo que eu falo a respeito da tendência de aprender um pouquinho mais sobre Golang por ser uma linguagem tendencial desse ano de 2020. Mas eu achei interessante o engajamento do projeto ser feito em Golang. Talvez seja por isso que não tenha tantos pull requests abertos, até porque o projeto, deixa eu ver quanto tempo ele está sendo desenvolvido. Já tem pouco tempo também, né? No máximo 3 meses, por exemplo, que ele abriu um license e tipo a última atualização tem, sei lá, 2 dias atrás com a API, né? Então, assim, já tem bastante issues abertas aqui, ó. Então, assim, se vocês
o próprio pessoal do projeto, no próprio repositório principal do projeto, eles pedem para que os desenvolvedores venham a baixar esse projeto localmente na máquina e testar de fato aí, como eu já fiz aqui há uns minutos atrás, e depois preencher esse formulário para de fato aí sentir qual o feedback que você pode dar a respeito do GitHub CLI Beta, tá? Então vamos lá. Eu já falei bastante, né? Já falei um pouquinho a respeito do projeto, do que seria ele, né? No caso, ele ajuda bastante para facilitar a vida do desenvolvedor, geralmente para aquela pessoa desenvolvedora, que gosta de mexer bastante com linhas de comando, que é o meu caso, então facilita bastante. Mas esse é um ponto que eu vou estar citando no final desse vídeo. Para quem deseja se habituar com o GitHub CLI, ele exige um pouco do conhecimento de Git, né? Então, se você usa o Git de uma maneira do tipo não tão convencional, por assim dizer, tipo usando uma ferramenta amigável, então você vai ter uma certa dificuldade de fazer o uso do GitHub CLI, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma demo mas antes de eu fazer a demo eu tenho que mostrar para vocês como é que faz para poder instalar localmente o GitHub CLI na máquina de vocês, tá? Então, seguindo a orientação aqui mesmo do próprio repositório do novo recurso do GitHub, então ele está disponível aí nas 3 principais distros. Então, está disponível no macOS, no Windows e no Debian nas suas diversas versões, seja no Debian, seja no Ubuntu, Fedora, o Arch e o que for, tá? No meu caso, eu tenho uma máquina Windows, então tenho 2 formas de estar instalando o GitHub CLI dentro da minha máquina. Então eu tenho a versão comum, que é baixar justamente um programinha aqui, um executável que vai de fato aí instalar o GitHub CLI na minha máquina local, ou se preferir, que foi o que eu fiz, deixa eu só voltar aqui, via Scope. Um detalhe aqui, se você deseja instalar no Windows via Scope, eu recomendo abrir o Scope, como eu escrevi aqui no artigo, o detalhe passo a passo como deve ser feito. Ele é interessante que ele te permite instalar alguns programas um pouco não tão convencionais no Windows. Então, para instalar, você precisa abrir o PowerShell para poder executar esse comando aqui, que é o Evoke Expression, enfim, aí vai instalar. Mas para você usar esse comando, não pode ser um terminal comum, tem que ser no PowerShell, tá? Depois que você executa esse comando no PowerShell, aí sim, você já pode voltar lá na página oficial lá do GitHub CLI e usar esses 2 comandinhos aqui, né? Que é o scope bucket add, github-gh, aí vai, scope install gh, e depois, para poder fazer o upgrade do seu scope, você pode estar executando depois, do seu GitHub CLI. O ideal é você volte e meia, uma vez por semana, antes de você começar a usar o GitHub CLI, executar o comando do scope update gh, porque, novamente, como ele está na sua versão beta, então pode acontecer de aparecer novas features futuras a respeito do GitHub CLI. Tá, eu já tenho aqui o meu GitHub CLI instalado. Se vocês já tiverem seguido todos os passos, quiserem pausar esse vídeo para poder instalar, para poder seguir aqui comigo juntamente essa demo, vocês podem parar o vídeo agora e voltar daqui a pouco para poder a gente fazer todo mundo junto, beleza? Mas se você já voltou, já instalou, então vamos fazer o seguinte: se você seguiu todos os passos, instalando tanto no seu Windows, tanto no seu Linux ou no Mac, então se você digitar o seguinte comando gh help, você já vai ver uma lista de comandos que vai ter ali para a gente gerar dentro do terminal, né? Seja ele via issue ou via pr, tá? Por enquanto, né? Talvez seja por isso, é uma versão beta, ele está só experimentando essas 2 comandos dentro do GitHub, dentro da linha de comando do GitHub, no caso, somente o issue e o pr, tá? Se vocês tiverem dúvidas em quais flags ou como criar esses comandos, novamente, eu escrevi um artigo onde tem aqui na descrição do vídeo abaixo,
e também a documentação oficial do GitHub CLI, tá? Inclusive, toda essa demo que eu vou estar fazendo aqui, eu já fiz no artigo que vocês também podem acompanhar passo a passo. Aqui, ó. Vocês podem ver que, por enquanto, nessa versão beta, né, nós só temos dois comandos. O comando do issue, que é justamente esse comando aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Por enquanto, ele só abriu, né, no caso, nessa versão beta, para usar esses comandos para abrir uma nova issue ou um novo pull request. Eu acredito que, se o projeto der certo, ele vai expandir para tudo, ou seja, para criar uma action, para criar um projeto, para criar um novo arquivo, enfim, para fazer tudo o que você deseja, tá? Eu acredito. Vamos depois ver nas páginas de features do projeto, tá? Mas por enquanto focado somente nessas duas abas aqui do repositório, que é a issues e o pull requests. Então vamos lá. Para a gente começar a fazer o uso desse GitHub CLI, tá? Então aqui ele tem alguns comandos, como por exemplo os comandos de issue e de PR. Para você testar o GitHub CLI, você já precisa ter um projeto, por assim dizer, dentro do GitHub, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu já tenho um projeto, né, aqui, no caso esse Front-End Project, ele já está dentro do meu GitHub, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar, deixa eu pegar aqui o exemplo que eu fiz. Primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente vai criar, isso é a base para quem trabalha com Git. Quando a gente vai criar um novo pull request, o que a gente subentende? Que a gente está fazendo uma alteração do código que está na master, e uma alteração de código que está na nossa branch para poder enviar para master, beleza? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma nova branch. Então para criar uma branch, né? Deixa eu só, eu não sei se tá ruim para vocês, mas de qualquer forma eu vou alterar aqui. Settings, eu estou usando aqui Transparency, beleza. Então vamos lá, então vamos criar uma nova branch. Para criar uma nova branch, git checkout -b, já para poder mudar para nova branch, né? Já para ir direto, porque se a gente digitar aqui, ó, git branch, a gente vai ver que a gente está na master. Então eu vou fazer o seguinte, para criar uma nova branch, então, perdão, git checkout -b e eu vou criar uma branch. Então eu vou botar aqui, ó, teste GitHub CLI video. Eu vou criar o nome dessa branch. Então o nome da minha branch vai ser teste GitHub CLI video. Vou dar um enter, vai mudar automaticamente para minha branch, para ter certeza que eu tô dentro dessa branch. É só você digitar git branch. Então perfeito. Então já criei uma branch. Então se eu criar uma branch, é porque eu quero fazer alterações no código. Então vamos abrir aqui o code. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas alterações nesse projeto para poder ter o que comitar, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova pasta, não aqui. New folder, não aqui também. Deixa eu clicar aqui. Vamos chamar de Project 3, né? Eu vou repetir esses mesmos arquivos só como teste, mas vocês podem estar fazendo o que vocês desejarem aí, tá? No meu caso, eu vou copiar este arquivo aqui. Opa! É um arquivo comum. Um package.json. Peraí. Opa. Deixa eu só renomear ele aqui.
Beleza. Tá aí. Tá? É um arquivo que executa um main qualquer, enfim, só para fins de teste mesmo. E lá dentro do meu GitHub Actions, isso aqui é um outro vídeo que eu vou estar fazendo no futuro próximo, que é um outro recurso que a gente tem dentro do nosso repositório, que é o GitHub Actions, tá? Eu cheguei a falar assim brevemente na live que eu fiz. Se vocês quiserem, eu posso estar deixando aqui na descrição do vídeo a respeito do Actions, tá? O Actions, ele te facilita para você criar uma esteira de CI/CD de uma maneira muito mais simples usando alguns templates. Aí tem vários templates aqui. Aí tem templates de Node. Deixa eu só mostrar aqui, ó, New Workflow, porque esse projeto já tem um template. Aí você pode estar usando um Simple Workflow, você pode estar usando, né, do Azure, né, Deploy Node.js to Azure Web App, ou seja, você pode fazer um deploy com esse template aqui do Node dentro do Azure. Você tem aqui o workflow do Node.js, do Rust, do Python, enfim, de várias linguagens aí disponíveis que vocês podem estar criando um workflow para deixar a sua esteira de DevOps, por assim dizer, mais rica e mais inteligente, né? Para deixar o seu código mais automatizável. Eu vou estar falando num outro vídeo a respeito do GitHub Actions. Isso é um assunto, assim, ele parece simples e não é. Porque ele tem vários detalhes que precisam ser explicados. Porque como a gente depende do arquivo YAML, o YAML é um arquivo que, quando você começa a estudar um pouquinho mais sobre ele dentro do GitHub Actions, você pode fazer zilhões de coisas. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, vocês podem, dentro do arquivo YAML, dentro do GitHub Actions, programar uma trigger, que eles chamam de triggers, né? Por exemplo, uma trigger de cron, onde você pode definir o horário ou o minuto que você queira executar aquela automatização do seu código. Então, assim, não é uma coisa tão simples de falar e de se explicar. Então, eu preciso primeiro estudar um pouquinho mais, porque eu senti uma certa dificuldade, porque eu não estou acostumado a trabalhar muito com YAML, e até para poder sintetizar a informação, para poder passar de uma maneira muito mais simples para vocês que são daí do outro lado da audiência. Mas fiquem tranquilos que acredito que até metade de março, iníciozinho de abril, eu vou estar falando um pouquinho mais, vou estar escrevendo um artigo sobre GitHub Actions com o Node.js e falando um pouquinho também sobre o Azure DevOps, como que vocês podem estar integrando o projeto usando o GitHub Actions. Mas enfim, nós já criamos aqui deixa eu só abrir aqui o GitHub. Então assim, vamos abrir aqui. Eu já tenho o meu arquivo padrão do YAML desse projeto. E aqui eu vou incluir só essa linha aqui, eu vou repetir ela aqui. Sem contar também que o YAML ele é chato. Ele trabalha muito, ele parece um pouco com arquivos Python. Se você trabalhar com uma indentação um pouquinho errada, você pode não conseguir executar esse arquivo. Ele é bem interessante por causa disso. Então eu estou incluindo aqui de que eu quero que execute, né, por exemplo, enfim, toda essa questão aqui. Se eu quiser também eu posso tá executando esse comando aqui mas por enquanto vamos deixar assim para não dar erro no projeto aqui. Então vamos lá. Então a gente já viu que fez algumas alterações dentro dessa branch, porque é uma branch de teste, e a gente pode ver aqui, né, que a gente tem 3 arquivos a serem modificados. Novamente, tem gente que gosta de criar branches ou até mesmo fazer commits, push ou pull requests dentro de um ambiente amigável, até mesmo aqui dentro do Visual Studio Code você consegue fazer isso. No meu caso, eu sou uma pessoa muito old school, eu gosto muito de usar o prompt de comando. Então, nesse caso, eu vou dar um git status aqui, ele vai me mostrar quais são os arquivos que foram alterados. Eu vou dar um git add novamente aqui, vou dar um git add aqui e um git commit -m dizendo que eu estou criando a pasta 3. Beleza, então tá criado aí, então tá comitado. Então se você der um git status novamente, você vai ver que tem nada mais para comitar. Nota que eu não dei um push, tá? Então vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos começar a fazer o uso do GitHub CLI, tá? Então, primeira coisa, eu fiz as alterações no meu código, né?
eu quero criar um pull request dessa alteração que eu fiz na minha branch local e mandar justamente para master, né? Como se estivesse fazendo uma contribuição comum, né, de um projeto open source. Quais são os comandos para você criar aí um pull request usando o GitHub CLI? Simples, basta eu digitar o seguinte comando: gh, né, gh, pr, provavelmente pull request, e a palavrinha aí reservada create. Dá um enter e vai aparecer pra gente aqui uns questionários. Note que, olha as informações que aparecem aqui, ó. Estamos criando um pull request de teste GitHub CLI Video dentro da master, que no caso, né, dentro da minha master eu vou receber a notificação deste pull request. Aí aparece aqui agora uma espécie de um questionário, igual quando acontece quando a gente está usando, por exemplo, quando está criando um projeto no Angular, no Vue, no React, que aparece aquelas perguntinhas necessárias que você quer criar um projeto. Então vamos lá. Então a primeira coisa que ele nos pede aqui é o título desse pull request. Então vou dizer aqui, testando GitHub, já ia falar GitHub Actions, GitHub CLI vídeo tutorial. Aí aqui é bastante interessante. Você tem duas opções. Aqui é o body, no caso é a descrição desse pull request, né? Então você tem duas formas. Ou você pode pular a descrição, né, o que não é o recomendável, porque se você estiver trabalhando num projeto open source, ou estiver contribuindo num projeto open source, você tem que explicar o que você está mandando de diferente naquele código. No meu caso aqui, eu quero informar, eu quero passar algumas informações, então ele já nos dá uma opção aqui. Se eu digitar a letra E, ele vai abrir automaticamente para a gente aqui o Notepad. Então é o que vai acontecer aqui, ó. Vou digitar a letra E. Deixa eu ver se ele... Opa, tô digitando outra letra aqui. Opa, apareceu aqui, digitei a letra E. E note que ele vai abrir para mim, aqui, ó, um bloco de notas. Eu vou escrever o seguinte, uma descrição desse pull request. Então eu vou digitar aqui, enviando alterações... Não, o que eu fiz aqui? Criação de pasta para o projeto... Opa, para o projeto 3... com alterações no arquivo Node.js YAML. Node.js YAML. Pronto. Dou um Ctrl S, posso fechar, não tem problema, pode fechar. Vou fechar, ele já entende. Então ele aparece aqui o que você precisa, qual o próximo passo, o que você quer fazer agora. Se você quer ver o preview desse pull request no browser, que é o que eu não quero fazer agora. Se você quer cancelar essa operação ou se você quer submeter esse pull request. No meu caso, eu vou submeter, então eu vou escolher a segunda opção. E tá criado aí o meu pull request, tá? Bem legal aí. Mas vamos supor, eu quero visualizar esse pull request. Será que ele criou mesmo, de fato? Tem um comando para isso, tá? O comando para isso é justamente o comando gh pr create -w. Ao digitar esse comando, o que vai acontecer? Ele vai abrir automaticamente o browser. Ele vai abrir no browser, já está abrindo aqui para mim, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó, aqui, ó. Note que, inclusive até botei as aspas, não precisa colocar aspas, tá, pessoal? Só para salientar aí. Ele já criou para mim aqui o pull request, olha que legal. Sem usar, né, sem criar o pull request lá no via browser, né? Então note que ele criou para mim o título, botou a numeração desse pull request, que é número 6, né? E a descrição desse pull request. Note que os arquivos que eu alterei ou que eu criei estão aqui, né? Então tudo aqui, tá? Outra coisa bastante interessante, vamos dar um git checkout master. Vamos supor que esse projeto é um projeto open source, né? Um projeto, sei lá, um projeto em que várias pessoas estão colaborando e você é aquela pessoa responsável principal daquele projeto. Aí você quer analisar justamente os pull requests vindos
desculpa, vindo da comunidade. Então eu quero listar estes pull requests. Então qual é o comando que eu uso? Eu uso o comando dhr, se não me engano, list. Ele vai listar pra gente todos os PRs que estão abertos para a gente poder solucionar. Aí se eu quiser, por exemplo, eu gostei desse cara aqui, o número 5, acho que eu consigo resolver, então vou resolver justamente esse pull request aqui, não tem problema. Então você basta digitar o comando dhr checkout e o número do pull request que está aberto, tá? Então eu vou digitar esse comando, automaticamente o que ele vai fazer? Ele vai fazer um switch branch para dentro daquele PR para você começar a fazer as alterações. Tá? Tanto que se eu der aqui um git branch, vocês já vão ver que ele já está dentro da branch número 5. E se eu abrir aqui o code, vocês vão ver que aquela pasta número 3, ela já não existe. Por quê? Porque ela está, né, um passo atrás. Então assim, dá para você fazer bastante coisa com esses comandos aqui do GitHub CLI. Outra coisa também que você pode fazer é criar issues, tá? Então vamos fazer aqui o seguinte, vamos voltar para master. Beleza. Voltando para master, agora vamos usar um pouco os comandos para criar uma nova issue, né? Porque é o que é o mais comum, né? Geralmente as pessoas querem, olha, faltou aqui um ponto de interrogação, ou tá melhorando aqui um readme, ou enfim, dando aquelas pequenas notificações, né? Enfim, ou notificar, olha, na minha máquina aconteceu isso, não tá acontecendo aquilo, enfim, né? A única limitação que eu senti, né, ao ver a questão do GH para comando do issue, é a questão que, por exemplo, muitas das vezes você envia uma issue com, por exemplo, eu sou uma pessoa muito que segue passo a passo, né, quando dá um problema na minha máquina. Então, por cultura, o que eu faço? Eu tenho a cultura de abrir uma issue, mostrar o erro em imagem, o que está acontecendo, ou via GIF, e mandar. Nesse caso, com a linha de comando, ele não te permite fazer algumas coisas que o browser do GitHub Issues não te permite. Pode ser que no futuro, eu não sei como é que eles vão resolver essa questão, mas assim, não vi necessidade de você fazer uso do GitHub CLI para abrir uma issue, tá? Porque as issues, dependendo do projeto que você vai participar, por exemplo, dentro dos repositórios da Microsoft, por exemplo, se você, por exemplo, está testando lá uma Azure Functions, num SDK do JavaScript, só que por alguma razão você baixou baixou esse SDK no seu Mac e não está executando. Geralmente a gente tem o costume, não, mas espera aí, você pode simular para a gente imagem, alguma coisa, para poder a gente ver o que está acontecendo de fato? Assim, quando você abre dentro do próprio repositório, ele te permite de você colocar uma imagem. Aqui no GHCLI eu já senti falta desse recurso, tá? Então fica aí também uma issue que eu posso até mesmo eu abrir para eles para falar sobre isso. Mas se é uma issue simples, por exemplo, é bem simples, tá? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu só abrir aqui novamente a documentação deles. Opa, perdão, deixa eu só abrir aqui. Aqui, ó, na hora do create, né? Então ele fala aqui, ó, gh issue create, aí tem as flags aqui, que no caso é o body, o "-t" para título, "-w" para abrir o browser, só isso, tá? Então aqui novamente, ó, não, esse aqui é do PR, né? Peraí. A documentação dele está um pouquinho confusa. Aqui, ó. Tem esse comando aqui, ó. gh issue create -t, o título da issue, que no caso é pull request title, -b de body, e o request do assunto daquela issue, tá? Então vamos digitar esse comando aqui.
Vamos fazer algumas alterações aqui. Vamos criar uma issue nova. Botar aqui. Eu não sei se eu consigo executar esse comando dentro da master, mas vamos testar aqui. Eu não lembro. Então vamos botar aqui, ó. Testando GitHub CLI vídeo tutorial. E o body testando um novo recurso do GitHub CLI. Pronto. Então criou. Note que ele criou uma issue. Aí se eu quiser abrir a issue, eu acredito que deve ser o comando gh issue -w. Vamos ver se tem esse comando. Não tem. Mas se eu quiser abrir ele na maneira web, deixa eu ver aqui. Gh issue create -w. Então vamos usar esse comando aqui. Gh, como é que é? Issue create -w. Vamos ver se ele vai abrir. E abriu, ó. Na verdade, isso aqui é para criar uma nova issue. Interessante, você já não sabia. Mas olha, ele já criou aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, ele criou para mim, tá vendo? Ó, ele criou para mim aqui, ó, testando o GitHub CLI vídeo tutorial. Eu acho que eu tenho que definir qual é a issue que eu quero abrir também, né? Deixa eu vir aqui em list. A list vai listar todas as issues que eu tenho abertas, né? Provavelmente. Bom, mas aqui, ó. Mas ele criou a issue pra mim. Anote que aqui tá até aberto aqui, ó. Eu tenho uma PR, enfim, já sumiu porque eu já mandei pra lá. Então, note aqui, ó. Ele já criou aqui pra mim dentro do meu repositório, né? Aqui, ó. Testando o GitHub CLI vídeo tutorial e a descrição aqui, ó. Aí entra aquela questão, né? Que eu falei com vocês. Assim, eu não achei uma usabilidade nesse comando, porque assim, eu preciso, sei lá, ó, Glaucio, o teu projeto aqui do Vue não tá executando a minha máquina. Eu falo, tem como você mostrar pra mim numa imagem? Aí não tem como você anexar uma imagem aqui, via CLI, perdão, mas aqui no browser sim, né, usando o Markdown, por exemplo, entendeu? Então assim, para pull requests, ele é sensacional, porque eu quero abrir um pull request rapidinho ali, pronto, acabou. Para issues eu não senti tanta necessidade, tá? Talvez para criar uma issuezinha ali e tal, tudo bem. Mas deixa eu só ver uma coisinha aqui, se quando eu digito gh issue list, se ele vai listar as issues abertas. Abriu. Isso também é interessante, porque assim a gente consegue ter uma lista de issues que estão abertas, né? Também via linha de comando. Se eu quiser também saber o status, só a gente digita aqui gh issue status. Deixa eu ver se ele mostra o status. Legal. Já, tá vendo? Aqui já no gh issue status, ele já vai dizer o seguinte, ó. Isso aqui até que é bastante interessante, geralmente para quando você trabalha numa equipe onde várias pessoas estão contribuindo dentro daquele projeto. Aí você pode ver, olha, por enquanto não tem nenhuma issue assignada para você. Então você não tem nenhum trabalho para fazer aqui. Mas tem também o gh PR list, onde você pode listar todos os PRs que estão abertos e também outra coisa também, verificar o status, mas essa questão do status é interessante, porque ele pode te identificar em qual branch que ele está relacionado, tá? E outra coisa também que vocês podem estar vendo aqui, ó. E essa informação aqui, checks passing. O que seria esse checks passing, tá? Alguns repositórios do GitHub você pode estar habilitando o check passing, tá? No meu caso, eu estou habilitando aqui usando o GitHub Actions, porque eu estou testando ainda o GitHub Actions para esse projeto.
Mas pode ser que, no caso de vocês, não apareça essa informação caso vocês digitem esse comando ghpr status, ou sim ou não. Geralmente você habilita o check spacing dentro do seu GitHub quando você vem aqui em Settings, se não me engano, aqui em Options, se não me engano, e você clica nessas opções aqui, ó, por exemplo, de issues, security alerts, por exemplo, enfim. No meu caso aqui, ele está passando porque eu estou usando, tanto que vocês voltarem aqui nos pull requests desse repositório, vocês vão ver que ele passou, tá vendo? Ó, todos os checks passaram, porque eu criei um workflow dentro do GitHub Actions. Eu acredito que eles criaram esse projeto visando, no futuro, integrar ele perfeitamente com o GitHub Actions. Aí sim eu vejo uma funcionalidade muito maior do que você simplesmente abrir um pull request usando uma linha de comando, né? Até porque a gente pode estar fazendo isso também via browser. Tem gente, assim, 90% das pessoas usam, todavia, né, a funcionalidade de criar um novo pull request via browser, né? Mas ou via GitHub também, ou alguma extensão amigável, né? Enfim, como GitKraken, se não me engano, acho que é o nome que muitos usam, ou até mesmo usando o Visual Studio Code. Eu achei muito mais fácil criar um pull request por linha de comando, porque assim não precisa estar seguindo vários passos. Basta você digitar ali um ghpr create dentro da branch, enviar, responder, botar um título, uma descrição, enviou, pronto, acabou, já criou pull request. Isso assim, tipo, em menos de 3 minutos, né? Melhor do que você usar ali, às vezes a complexidade de um, por exemplo, como é que eu poderia explicar? A complexidade que existe dentro de um ambiente amigável, ele cria às vezes uma complexidade muito grande, né? Que às vezes uma linha de comando simples como essa já resolve um problema do desenvolvedor de uma maneira muito mais fácil. Bom, vamos lá. As minhas análises finais. Por se tratar de um produto beta, então a gente acredita que deve haver várias mudanças aí para frente a respeito do GitHub CLI. Tá? Então, voltando aqui, se a gente voltar aqui no repositório do projeto, eu acredito, deixa eu ver aqui se tem a questão de features. Clicando aqui, Release Notes. Ontem já teve uma pré-release, no caso, né? Então, assim, tá vendo várias alteraçõezinhas, no caso, né? Então, assim, é um projeto que a gente pode estar que a gente pode ficar atento, no caso, né? Pra ficar por dentro. Eu vi mais funcionalidade de você criar um pull request de uma maneira muito mais fácil usando o GitHub CLI do que uma issue, novamente. Não vi funcionalidade de fazer uso do GitHub CLI para criar uma nova issue. Eu acho muito mais fácil você criar uma issue, você chegando aqui no repositório do projeto que você quer enviar a issue, clica ali em nova issue e pronto, né? Tranquilo. Já o pull request não, pull request tem que aparecer lá na página e blá blá blá, e vai e tal, pá, você tem que forcar, não sei o que e tal, pá, enfim, né? Embora também estou trabalhando dentro do meu repositório, também eu teria que testar forcando um outro projeto para ver também como é que seria esse passo a passo. Fica até a dica para vocês que, se quiserem, peguem esse projeto aqui, forquem ele, dão até estrelinha, que esse projeto aqui tá ficando legal pra caramba, e testem, tentando abrir um pull request com ele forcado e abrindo uma nova branch para poder mandar um teste via GitHub CLI. Para pull request eu achei sensacional, porque você pode listar quais são os pull requests que estão abertos dentro do seu repositório, ver quais são os pull requests que estão assignados, né? Porque às vezes você vem aqui, ó, tem projetos como, por exemplo, quer ver, ó? Tem projetos que são open source,
são gigantescos, ó. Tem esse aqui, vamos pegar um que seja, vamos pegar o do Angular, por exemplo. Não, pegar o Angular CLI no caso, né? Por exemplo, ó, não, até que tem pouco, hein? Até que tem pouco. Então vamos pegar o do Vue, por exemplo. Por exemplo, aqui no Vue, esse projeto aqui do Vue tem 152 pull requests. E para você listar qual desses pull requests estão abertos e quais que estão assignados para você, claro que o GitHub CLI ele vai ser de grande ajuda nesse ponto aí. Mas, novamente, como ele está na sua versão beta, eu acredito que deve vir mais funcionalidade. Eu vi uma grande sacada, que eu acho que é o que eles vão fazer no futuro próximo, talvez na sua versão preview, depois a versão General Available, que eles chamam, né, que é a versão que é disponível para todos. Eu acredito que eles criaram esse projeto com o objetivo de fazer a conexão dele com o GitHub Actions. Eu vou fazer uma live, talvez uma série de vídeos explicando a proeza do GitHub Actions e como que vocês podem estar criando vários workflows de uma maneira muito mais simples e inteligente dentro do próprio GitHub, sem fazer necessidade de fazer uso, por exemplo, do Jenkins ou outra concorrência aí. E totalmente gratuito, tá? Bom, a dica era essa, tá? Para quem quiser, eu escrevi um artigo, todo esse passo a passo que eu fiz já está disponível no artigo que eu vou estar deixando, inclusive eu já vou estar disponibilizando daqui a pouco para vocês. Aqui, ó, já vou até botar como true, salvar aqui e já está disponível, tá? Esse artigo para falar um pouquinho mais a respeito do GitHub CLI, se vocês quiserem, tá? O passo a passo de como que vocês podem estar fazendo uso do GitHub CLI, tá? E é isso, tá? Então, para quem é novo aqui, tá assistindo pela primeira vez, se inscreva aí no canal. A gente vai estar falando uma vez por semana a respeito de uma novidade aí no mundo da tecnologia, discutindo um pouquinho a respeito do assunto da semana, para poder a gente ficar um pouquinho mais por dentro do que está acontecendo dentro do mundo da tecnologia. Eu não sei se eu conseguiria transformar essa série em forma de podcast, porque vai ter momentos que vai ter lançamentos que vão ser em formas de demos. O que eu poderia fazer é separar depois essa série dividida em forma de vídeo e em forma de podcast, tá? Mas, enfim, fica aí a dica. Se vocês quiserem mesmo que eu faça a versão de podcast, me falem, deixem aqui nos comentários. Novamente, não deixe de se inscrever no meu canal aqui do YouTube. Não deixe de ativar o sininho também do canal. E para quem quiser também, me sigam também lá no Twitter, porque eu posto muita coisa interessante. Inclusive, eu não sei se está aparecendo nesse lado ou esse lado de cá, todos os handles principais dos meios que eu tenho usado bastante, das mídias sociais, que no caso é o Twitter, é o Twitch, YouTube, enfim. Vocês podem estar me seguindo lá também. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.